Olá, professor, tudo bem? Vamos falar sobre um livro que nos leva a um mergulho em grandes questões da nossa vida? Parece complexo ou difícil, mas na verdade é uma delícia de leitura. Eu tô falando do livro Que a Estrada Me Disse, escrito por Clio Wade, ilustrado por Lucy de Moyancourt e traduzido por Bruna Beber. Essa é uma obra ideal para as turmas do primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental, ainda mais nos dias de hoje, em que as crianças dessa faixa estão cada vez mais conectadas no mundo tecnológico e cada vez menos ligadas nas relações cara a cara. O tema que esse conto aborda é a descoberta de si e a seguir vou te falar mais sobre como essa obra se encaixa tanto nesse gênero conto como nesse tema. Também vou comentar sobre as autoras e, é claro, vou dar várias dicas de como você pode envolver sua turma nessa leitura. Vem ver! Bem, vamos começar sabendo um pouco mais sobre o enredo? Uma menina no seu trajeto de sempre para casa se espanta com o aparecimento repentino de uma estrada. Ela não sabe por onde seguir e pergunta para a própria estrada. Acontece que essa estrada pode falar e passa ensinamentos importantes. Então a garota continua a perguntar sobre tudo que a deixa insegura, seus medos, suas aflições. A estrada incentiva a prosseguir, a buscar seus próprios caminhos e a confiar em si mesma. Essa é uma obra que faz referência a valores universais e atemporais. Fala de escolhas da vida, dos caminhos que seguimos, da nossa rotina. E fala também sobre a importância de não desistir e não se deixar abater diante de perdas e tragédias. Texto e imagens tocam de forma muito sensível em aflições, angústias, dúvidas e inseguranças, mas sempre usando da magia e da leveza. Através de diálogos com perguntas e respostas, a autora Clio Wade cria uma atmosfera de encantamento para repassar grandes ensinamentos da vida. A estrada representa metaforicamente o tempo e é diante dele que a criança expressa suas incertezas. A autora diz numa nota aos leitores e leitoras: "Escrevi este livro com a esperança de que a estrada possa ser sua amiga em todas as etapas de sua jornada e espero que permita que a estrada lhe faça companhia pelo mundo, acolhendo seu abraço não só nos dias bons, mas também nos dias de solidão, medo ou confusão, quando você estiver numa nuvem de perguntas infinitas." Clio Wade é artista, ativista, poeta e autora. Ela nasceu na cidade de Nova Orleans, nos Estados Unidos, e faz turnês pelo país para encontrar seus leitores. Ela também é muito ativa nas redes sociais e, através dela, se engaja em campanhas e movimentos sociais, usando sua visibilidade para chamar atenção para causas atuais e urgentes. Vale a pena procurar por ela na internet para saber mais. O Que a Estrada Me Disse conta ainda com belas ilustrações que dialogam perfeitamente com o texto de Clio. As imagens de cores exuberantes têm uma fina sintonia com a sabedoria do texto e as indagações da menina. Quem ilustrou a obra foi Lucy de Moyancourt, artista nascida na França e criada na África do Sul, onde vive até hoje. Lucy tem formação em arquitetura e se tornou artista graças ao estímulo dos ambientes por onde circulava desde a juventude. Já a tarefa super importante de traduzir o texto para o português ficou por conta de Bruna Beber. E ela fez um ótimo trabalho mantendo a atmosfera de encantamento criada pela autora no idioma original, o inglês. Bruna nasceu na cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e além de tradutora, também é poeta e escritora. Agora fica aí para saber mais sobre o gênero e o tema desse livro. O Que a Estrada Me Disse pertence ao gênero conto, que tem como características principais ser uma narrativa breve com poucos personagens, foco narrativo em primeira ou terceira pessoa, dependendo do ponto de vista de quem conta a história. Geralmente há apenas um impasse ou conflito no enredo, que é simples e com poucas ações. O espaço pode ser físico ou imaginário, assim como o tempo, que pode ser cronológico ou psicológico. Existe também a possibilidade de um tempo circular e narrativa cíclica. O texto é escrito em prosa e apresenta uma situação inicial, o desenvolvimento e a situação final. No caso de O Que a Estrada Me Disse, há apenas dois personagens, a menina e a estrada. Quem narra é a menina, contando a história em primeira pessoa. Na introdução, ocorre o aparecimento da estrada. A partir daí, o texto se desenvolve a partir de perguntas e respostas. O espaço onde a ação acontece pertence à imaginação, uma vez que a estrada é mágica.
Surge repentinamente, pode conversar com a menina e a leva para além do tempo cronológico. Por exemplo, a estrada conduz a garota pelas estações do ano num piscar de olhos, joga com a noção do tempo que não é linear. A circularidade da história faz com que, no desfecho, a menina repita a pergunta do início e que a estrada responda com o mesmo ensinamento inicial. Seja a sua guia e descubra. Agora, deixa eu te contar sobre a relação dessa obra com o tema no qual ela se enquadra, que é a descoberta de si. Esse é um tema muito próximo da faixa etária das crianças que estão entre o primeiro e o terceiro ano do ensino fundamental. Isso porque nessa fase as crianças estão percebendo mais os seus sentimentos, as suas ações e estão com a cabeça cheia de perguntas em busca de respostas. Cada vez mais elas passam a perceber suas singularidades, aquilo que as diferencia dos outros. Elas vão aos poucos tomando consciência das mudanças em seu corpo, em seus pensamentos, passam a observar mais a si em comparação aos outros. Para a gente entender como nós pertencemos a um coletivo, é preciso primeiro buscar nossa própria identidade, nossa individualidade. Expressar sentimentos e emoções faz parte dessa caminhada na busca pelo eu. O que a Estrada me disse apresenta todos esses questionamentos e com certeza vai agradar ao público dessa idade. Justamente porque a personagem menina faz perguntas sobre a descoberta de si e recebe como respostas verdadeiras pérolas que são lições para uma vida com respeito a si, ao outro e à natureza. Caro professor, cara professora, essa é uma obra que permite muitos desdobramentos. Tenho certeza que não vai ser difícil criar atividades que envolvam os alunos e alunas, fazendo todos se interessarem pela beleza desse livro. Leia em voz alta com a turma, proponha dramatizações, estimule a produção escrita e o desenho. Explore as intertextualidades, isto é, indique filmes, canções, obras de artes que dialoguem com esse tema que o livro trata. Escute o que as crianças têm a dizer ou perguntar. Responda e pergunte você também. Que tal fazer um exercício e procurar relembrar do que tinha medo quando era criança? Essas memórias podem ajudar nas conversas com a turma. Veja uma fotografia da sua infância, imagine no que estaria pensando naquele instante do clique ou naquela ocasião. No que você gostava? Quais eram os seus sonhos? Que profissões você pensou em seguir além de ser professor ou professora? Sem dúvida, suas turmas vão adorar ver fotos do seu tempo de criança e saber algumas curiosidades sobre a sua infância. Essa é uma boa forma, inclusive, de puxar conversa sobre o que cada um na turma imagina para o próprio futuro. Pode ser legal criar um ambiente aconchegante para esse momento de conversa, de repente uma roda na própria sala de aula, numa outra sala que vocês possam usar na escola ou até mesmo um pátio, se houver. Essas rodas de conversa podem ser muito divertidas e são uma oportunidade bem rica para o trabalho com a leitura. Lembre-se de que a menina de O que a Estrada me disse estava fazendo um percurso rotineiro quando foi surpreendida pelo surgimento da estrada. Você pode propor que os estudantes imaginem o que fariam se aparecesse, como num passe de mágica, uma estrada no caminho até a escola. E se fosse um arco-íris por onde pudessem andar? E se um balão surgisse apenas aguardando alguém com desejo de voar? Instigue que os estudantes inventem, criem, dê asas à imaginação. Essa é uma obra que, sem dúvida, nos convida a viajar pelo pensamento e não só as crianças, como os adultos também. Como a própria autora Cleo Wade escreveu em nota aos leitores, este livro é para as crianças. Como eu precisei de um livro como esse quando era criança. Também é um livro para pessoas adultas. Amadurecer não é fácil e a estrada me lembra de que devo viver um dia de cada vez. Espero que esse vídeo te ajude a tirar o melhor dessa obra tão instigante na sua sala de aula. Bom trabalho e até a próxima!